que atingem e afligem as mulheres, não só aquelas mulheres vítimas ou em tratamento para câncer de mama, mas todas nós mulheres. Eu acho que ficou bem claro na fala da professora Albertina que todas nós temos risco para câncer de mama. E isso é um ponto de partida importante quando a gente divulga o Outubro Rosa e divulga a necessidade da prevenção que é secundária no caso do câncer de mama, porque a gente ainda ouve muito das nossas pacientes, mas eu não tenho ninguém na minha família, então eu não preciso, né? E a gente precisa acabar com essa ideia, né? Todas nós mulheres temos risco para câncer de mama, um risco importante, é uma doença que cresce em prevalência, em incidência no Brasil e, infelizmente, cresce também em mortalidade, né? É uma doença que cresce em incidência no mundo inteiro, né, nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, mas nesses lugares há uma queda na mortalidade. Por quê? Por conta do diagnóstico precoce, que foi bastante falado aqui pela professora Albertina, e do tratamento eficiente e oportuno, né, que nos falta, né? Então, eu não gosto de fazer falas pessimistas, eu sou uma pessoa otimista, eu acho que a gente está construindo um futuro melhor, mas a gente precisa, de como falou a nossa presidente aqui, de ação. Não basta a gente trazer no Outubro Rosa, pintar a cidade de rosa, usar a rosa, divulgar as questões relacionadas a câncer de mama, mas ter pouca ação do ponto de vista não só do sistema público de saúde, mas também do sistema privado, né? Não é verdade que as mulheres que têm acesso a plano de saúde fazem prevenção também, não fazem, né? Não fazem, elas dependem do ginecologista fazer o pedido do exame, dela conseguir marcar esse exame, dela ter tempo para isso, e isso é uma coisa que não acontece naturalmente. A gente precisaria de uma forma em que a mulher tivesse acesso à mamografia a partir dos 40 anos, falou bem a professora Albertina, no SUS é a partir dos 50, já é uma luta da Sociedade Brasileira de Mastologia de muitos anos para a gente trazer para essa mamografia, mas a verdade é que nem a partir dos 50, a cada 2 anos ela acontece, né? Então a gente não tem um sistema organizado de rastreamento no Brasil, por isso a gente tem esses números tristes de mortalidade, além de aumento de incidência. Então ainda precisa muita coisa precisa ser feita. E aqui eu queria, através do título do nosso encontro, eu sei que a Grácia vai falar um pouco disso depois, mas e queria dizer a importância das empresas nessas questões, né? As mulheres que têm um diagnóstico de câncer de mama e são trabalhadoras de empresas, e aqui eu vou colocar na maioria, e bem genericamente, eu sei que tem empresas incríveis que apoiam e que ajudam e que fazem com que essa mulher continue trabalhando e consiga reorganizar a sua vida e a sua agenda dentro da empresa para manter o seu trabalho, que é fundamental durante o tratamento, mas, infelizmente, a maioria das mulheres trabalhadoras, quando se veem no momento de um diagnóstico de câncer, também se veem afastadas do seu trabalho, né? Então a empresa põe lá na caixa, né? Ela pede renda, né? Então ela está doente, precisando fazer o tratamento, com dificuldade financeira, né? Com abandono dos maridos, que a gente sabe que acontece aí entre 40% e 70% das vezes. Então a situação é bastante dramática na vida dessa mulher e um movimento das empresas pode melhorar muito esse quadro, e eu acho que essa casa trazer de forma tão importante, tão sensível esse tema aqui para dentro, é um movimento, sem dúvida, de mudança e de ação, que é o que a gente precisa e que a gente falava anteriormente. Eu vou entrar no meu tema, que é diagnóstico e tratamento, e que eu vou falar rapidamente disso, né? Mas eu queria fazer mais 2 comentários a respeito das falas anteriores. Quando a professora Albertina traz a questão da rede de apoio
para essa mulher, né? E aí a gente tem a Gislaine aqui, que tem um grupo de 1.200 mulheres que se apoiam e que apoiam mulheres em tratamento, e isso é fundamental, porque a gente sabe que o primeiro apoio que essa mulher tem, que a gente pensa que ela tem, é a família, né? E que nem sempre a família pode estar presente, ou nem sempre a família quer estar presente, né? E aí a rede de apoio que essa mulher precisa são outras mulheres. Então, é fundamental, né, Gislaine, a gente quando vê, enfim, trata e convive com mulheres que em tratamento de câncer de mama todo dia, a gente vê quanto falta essa rede de apoio faz no momento do tratamento. Então, parabéns pela tua iniciativa, mas eu acho que a gente precisa plantar essa sementinha em todos os lugares, eu gosto sempre de falar disso, porque é fundamental que a gente tenha uma rede de apoio. Não é fácil o tratamento, enfrentar o diagnóstico, o medo de morrer, o medo de ficar mutilada, o medo de ficar careca, o tratamento, todas as questões envolvidas ali no mal-estar relacionado ao tratamento, se você tem essa rede de apoio, não é que é mais fácil, mas essa caminhada fica... Isso te fortalece, né, para você enfrentar o que tem por vir. Então, parabéns pelo teu trabalho, e eu quis ressaltar essa questão que eu acho fundamental. E, por fim, a fala linda da Maria de Fátima sobre todas as questões que envolvem a sexualidade feminina, e ela tem toda a razão nisso, né? A gente ainda, principalmente nos países latinos, né, temos essa ideia, né, da sexualidade relacionada à penetração, e a gente precisa tirar um pouco isso da nossa mente, né, e da mente das mulheres mais jovens e dos homens mais jovens que vêm vindo por aí, mas dentro da questão relacionada ao câncer de mama em si, existe uma complexidade enorme nessa questão, né, Fátima? Não passa só, como você disse, pela questão da privação hormonal, da dor na relação sexual, mas de toda a questão de angústia, de depressão, de autoestima, de dificuldades que a mulher está vivendo naquele momento, de falta de acesso a tratamentos que ela pode ter naquele momento. Mas eu ainda acho que se a gente, como equipe multidisciplinar, e aqui eu me coloco nesse papel, pensa também a sexualidade da mulher nesse momento do câncer de mama, ela pode sair mais forte, inclusive nesse sentido, depois do seu tratamento, né? Então, este olhar para a autoestima, para a sexualidade, para tratar a depressão nesse momento é fundamental para que a gente saia mais forte. Eu só queria deixar um dado muito triste aqui, porque quando a gente vem e fala de tudo isso, a gente quer animar as mulheres, né? E a gente fala, faça o diagnóstico precoce que você não vai perder sua mama, se você perder a mama, vamos fazer a reconstrução. No estado de São Paulo, que é o estado mais rico da América Latina, não é do país, né? A gente, no Sistema Único de Saúde, reconstrói 20% das mastectomias realizadas, né? Então, a gente tem 80% das mulheres submetidas à mastectomia hoje mutiladas, sem ter tido o seu direito cumprido à reconstrução mamária. Essa é uma luta que foi do meu pai, a primeira lei da reconstrução foi dele, a gente precisa levantar essa bandeira e garantir, porque a reconstrução da mama faz parte do tratamento do câncer de mama, ela não está apartada, ela não é uma questão estética, ela é uma questão de tratamento, né? A gente sabe que as mulheres se curam mais. A gente sabe que as mulheres se curam mais quando se sentem inteiras, quando não se sentem mutiladas, e isso é fundamental. Então, vou passar um pouquinho para a minha apresentação aqui. Enfim, eu trouxe só umas figuras para a gente refletir, mas vamos pensar nessa história aqui, né? A mulher pode passar... Eu posso passar? Não? Pode. Oi, perdão, Renata. Aqui tanta gente homenageou meu pai, uma figura de eu operando com ele, foi em 2005 essa cirurgia, as incidências no mundo, e aqui a gente entendeu um pouquinho a história natural do câncer, não só do câncer de mama, né, mas a gente tem ali as fases de prevenção.
a professora Albertina colocou perfeitamente que a prevenção secundária é a que vale no câncer de mama, que é o diagnóstico precoce. Esse diagnóstico precoce, idealmente, deveria ser feito por mamografia, porque a gente consegue diagnosticar tumores abaixo de 1 centímetro, que é o nosso foco principal hoje para garantir o melhor tratamento e as melhores possibilidades de cura, mas no Brasil isso ainda não é realidade, a gente precisa lidar com o que a gente tem. 60% das mulheres fazem o seu próprio diagnóstico de tumores acima de 2, 3 centímetros, e aonde a gente tem uma diminuição dessa possibilidade de cura, mas que a gente pode tratar, sempre tratável, né? E outra coisa importante aqui, e que a professora Albertina falou também, são as questões de exposições a fatores de risco, né? O câncer de mama é diferente do câncer de pulmão, por exemplo, que tem um fator de risco principal, que é o tabagismo, né? Você fuma, você tem um risco aumentadíssimo para ter câncer de pulmão. Você para de fumar, o teu risco cai muito, de forma muito importante. No câncer de mama, isso a gente não tem, tá? É um tumor que a gente chama de multifatorial. Então, fatores ambientais, fatores hormonais, fatores de alimentação, fatores de quando menstruou, fatores hormonais, de se usou reposição ou não. Então, são muitos fatores de difícil controle. Mas ter uma vida saudável é prevenir câncer de mama. Tá? Então, esse recado precisa ficar não só para o câncer de mama, porque a gente acredita numa coisa que vai além da prevenção do câncer de mama, que é o que a gente chama de atenção integral à saúde, não só da mulher, mas integral à saúde das pessoas, né? Então, aqui todos os fatores que interferem nas questões relacionadas a câncer de mama, então não é só um, são vários, né? A alimentação é uma grande... pode ser uma grande ajuda, pode ser uma grande vilã, o tabagismo também, o exercício físico, como a Albertina falou, nos últimos estudos tem se mostrado fundamental para a prevenção. Eu vou passar esses aqui, perdão. E aqui eu queria deixar o grande recado, que talvez seja o resumo da vida do meu pai, né? Que a atenção integral à saúde é o mais importante, né? Senão a gente vai ter que ter, como a gente tem hoje, né, uma setorização da saúde e da própria prevenção que ninguém dá conta, né? A gente tem o Setembro Azul, o Outubro Amarelo, enfim, é uma cor por mês para você lembrar de uma doença e você ter que deixar seu filho com alguém para ir fazer um exame, né? Marcar esse exame e não conseguir ir. Então, a gente precisa organizar para as mulheres, isso é o que a gente fez no Pérola Byton na década de 90, infelizmente esse trabalho foi interrompido, mas que organizava para aquela mulher, né? Tanto educação para a saúde, promoção de saúde através de palestras sobre hábitos de vida, etc., mais um check-up simplificado, direcionado para os fatores de risco pessoais dela e para a idade dela, para que a gente possa alcançar este objetivo. Essa fala do meu pai é baseada em dados da Organização Mundial de Saúde de 2006, né, onde a gente já podia prevenir 60% das doenças cardiovasculares e 40% dos cânceres só mudando hábitos de vida. Então, o sistema de saúde, que é isso tudo que a gente ouve no dia a dia, quimioterapia, diagnóstico, punção, exame complexo, tal, ele tem que dar conta de 20% da saúde. 80% é prevenção, é hábito de vida, educação para a saúde, é coisas que a gente pode fazer na escola, em casa, e isso precisa mudar no nosso país. Então, todas as áreas da vida da mulher, e aqui eu falo como ginecologista, então falo da mulher, mas dos homens também, precisam estar englobadas numa organização para a sua saúde que não tome seu tempo, né, e que possa rapidamente, num dia ou em 2 dias, né, fazer tudo aquilo. É o que eu faço com as minhas pacientes do consultório, é o que nós fazíamos com as nossas pacientes do Pérola na década de 90, e aí a gente mostrou que isso é possível e que simplesmente não, mas é um grande desafio, mas precisa principalmente de vontade política, né, Sandra? E a gente sabe que isso vai e vem de acordo com o gestor que a gente tem ali no momento.
Só lembrar, né, que mais de 50% das pacientes fazem o seu próprio diagnóstico. Esse é um slide do meu pai da década de 70, onde a gente estava começando a fazer mamografia, então ele dizia exatamente o contrário disso. Ele falava, olha, hoje a maioria dos tumores são diagnosticados pelas próprias mulheres ou pelos seus médicos, mas nós estamos trazendo um exame que vai fazer com que a gente possa diagnosticar muito antes através da mamografia. E 50 anos se passaram e a gente volta a falar no autoexame e no cuidado que ela tem que ter com a própria mama, porque a gente não consegue oferecer isso para ela no sistema de saúde. A gente já falou do rastreamento e o diagnóstico passa por ele, né? Então, o que acontece com aquela mulher que sente um nódulo ou que sente uma alteração na mama, um nódulo na axila, uma retração no mamilo, né? Ela busca o médico e o médico precisa confirmar esse diagnóstico, tá? Essa confirmação, ela tem que ser feita por uma biópsia. Essa biópsia, ela vai ser, muitas vezes, direcionada por um exame de imagem, tá? Então, a mamografia é o mais importante, que a gente tem, todas as mulheres com alguma alteração na mama vão passar pela mamografia, e aí a gente tem o ultrassom de mama e a ressonância magnética para nos auxiliar com métodos complementares à mamografia e muitas vezes complementares para a realização da biópsia, tá? A biópsia, antigamente, a gente fazia cirúrgica, né? Então, a gente abria um cortinho lá em cima do tumor, ia lá e tirava um pedaço ou tirava o tumor na sua totalidade, né? Nos últimos 30 anos, foram desenvolvidos métodos de biópsia que a gente chama de percutâneas, né? Então, esse é o diagnóstico ideal para as alterações de mama hoje, né? Os métodos de diagnóstico por agulha, né? Então, vai lá, põe uma agulhinha no lugar do tumor, ou guiada pelo ultrassom, ou guiada pela palpação, ou guiada pela ressonância magnética, e tira ali um fragmento desse tumor e manda examinar, né? O patologista vai olhar e vai dizer, isso é câncer, isso não é câncer, e se isso for câncer, a gente tem que entender que tipo de câncer. E aí vai uma outra questão muito importante, que é a complexidade do diagnóstico e do tratamento do câncer de mama hoje. Eu vou pular uns aqui só para mostrar para vocês este quadro, né? O câncer de mama, está tudo em inglês, não é para ninguém ler nada, mas é para vocês entenderem que o câncer de mama não é uma doença única, né? A gente tem muitos tipos, né, que a gente define através do exame anatomopatológico da biópsia e de testes que a gente chama de moleculares e que nos fazem entender a biologia daquele tumor, não só a arquitetura que ele tem, a morfologia, como ele é, mas como ele atua, né? E isso, para a gente, é fundamental, porque conhecendo o inimigo, a gente consegue acabar com ele com maior facilidade e usar as melhores armas, porque nós temos armas impressionantes hoje, do ponto de vista tanto cirúrgico, quanto de tratamentos medicamentosos, que vão ali no núcleo do DNA desse tumor para acabar com ele de dentro para fora, tá? Então, para a gente poder usar bem essas armas, nós temos que conhecer muito bem esse tumor, e conhecer esse tumor não é fácil. Então, quando a gente fala em tratamento de câncer de mama, a gente fala numa grande equipe. Não existe mais um médico que sozinho trate câncer de mama, e por isso, né, e aqui a gente tendo mulheres tão importantes e fortes politicamente, a gente tem que entender que a gente precisa de centros para tratamento de câncer de mama, né, Sandra? A gente não consegue mais, num hospital geral, ter um médico responsável para operar o câncer de mama, depois encaminhar para algum lugar que tenha quimioterapia ou que tenha radioterapia. A gente precisa ter isso num lugar único, né? E por isso eu tenho tanto orgulho de trabalhar na Beneficência Portuguesa hoje com o professor Buzaide e o professor Maluf, porque a gente tem lá, né, uma equipe estruturada, né, de médicos de várias especialidades, então a gente não está sozinho, o mastologista precisa do oncologista, precisa do radioterapeuta, precisa do cirurgião plástico, precisa do imunologista, precisa do geneticista, né? A gente precisa das fisioterapeutas, das nutricionistas, das
educadoras físicas que vão fazer uma diferença impressionante no caminhar dessa mulher, das enfermeiras e enfermeiros, enfim, de toda uma equipe organizada para entrar nessa complexidade e conseguir oferecer para aquela mulher, que aí sim é um indivíduo único, que está passando por um momento muito difícil da sua vida, o melhor tratamento para ela naquele momento. Então, essa é uma complexidade importante que a gente precisa entender para conseguir entender como organizar isso, tanto no Sistema Único de Saúde, quanto no sistema privado, né? Eu tenho um consultório privado, onde eu atendo pacientes que têm convênio, que têm uma possibilidade financeira boa, mas muitas vezes eu vejo que os convênios e os hospitais privados às vezes oferecem menos do que um bom hospital público pode oferecer, né? Então, quando você pega um hospital estruturado como o Pérola, que até hoje trata de forma correta o câncer de mama, tem uma equipe multidisciplinar organizada, o ICESP, o AC Camargo, a Santa Casa, enfim, são hospitais públicos, simples, mas que tratam melhor do que muitos hospitais privados, por causa disso, porque tem uma equipe organizada, tá? Então, a gente fez o diagnóstico através da biópsia, a gente tem que garantir que essa mulher não tenha doença à distância. Aliás, a gente precisa saber se ela não tem doença à distância, porque se ela tiver, ela tem tratamento e a gente vai ter que tratar de uma forma diferente. Então, o padrão ouro hoje para essa mulher é o PET, mas a gente faz as tomografias de abdômen e tórax, a cintilografia óssea, isso pode ser substituído por raio-x de tórax, ultrassom de abdômen em lugares que não tem, mas é muito importante entender como está a saúde geral dessa mulher antes dela iniciar seu tratamento, né? O tratamento passa por algumas questões, nem todas as mulheres vão passar por todos os tratamentos, né? Mas a maioria delas vão pelo menos passar pela cirurgia e por algum tipo de tratamento clínico, pode ser só hormonioterapia, nos casos onde a gente consegue diagnosticar precocemente esse tumor é hormônio dependente, uma cirurgia simples e a hormonioterapia vai resolver, né? E outros casos ela vai ter que passar por muitos tratamentos. Então, a cirurgia ela pode ser radical, a mastectomia, e essa tem que vir acompanhada da reconstrução, e essa tem que ser imediata, né? Aquela história de, não pode fazer porque ela tem pressão alta, ou não pode fazer porque o tumor é grande, ou não pode. Sempre dá para a gente iniciar uma reconstrução no momento da retirada da mama, né? E é essa que tem que ser a exigência da mulher, sabe, presidente, porque o que acontece para elas não reconstruírem hoje no Sistema Único de Saúde é uma estratégia, né? Primeiro do próprio hospital dizer que eu tenho fila para câncer, então não posso fazer reconstrução porque eu vou ocupar centro cirúrgico, etc., que é balela, isso é bobagem, a gente consegue organizar isso melhor. E segundo, se ela não começa a reconstrução no momento da retirada da mama, muito dificilmente ela volta para a mesa cirúrgica depois, né? As prioridades vão mudando, a depressão pega, né? Ela não consegue o acesso e ela não acaba ficando sem a reconstrução, e é fundamental. Então, no meu ponto de vista, reconstrução, garantir a reconstrução mamária, garantir a lei, que seja cumprida a lei da reconstrução, significa fazer a reconstrução no momento da retirada da mama, né? Às vezes não dá para devolver. Às vezes não dá para devolver tudo no mesmo momento, a gente tem que usar uma prótese expansora, a gente inicia com a rotação de um retalho e depois tem que fazer um retoque, mas iniciar ali é fundamental, porque senão ela perde esse timing e não consegue fazer depois. E o ideal é que a gente consiga fazer uma cirurgia conservadora, né, melhorando, usando técnicas ali de mamoplastia e que deixam um aspecto estético muito bom. Os tratamentos clínicos têm melhorado muito e têm sido coadjuvantes importantes na cura, né? Então, meu Deus, eu vou ter que fazer quimioterapia. Que bom que tem a quimioterapia, né? Vamos ali passar uns meses bem chatos, mas isso vai passar, porque quando a gente não tinha o que fazer, né? A hormonioterapia é nossa grande amiga, principalmente em 30% dos tumores hormonio-dependentes, e hoje a gente tem
inúmeras possibilidades de terapias que a gente chama de alvo, né? Que é essa aí que eu falei para vocês antes, que a gente conhece o inimigo e aquele remédio específico vai chegar naquela célula específica do tumor e vai matar só aquela célula. São tratamentos com menos efeitos colaterais que quimioterapia e que são fundamentais. A gente tem uma luta grande aí no Sistema Único de Saúde para a inclusão desses medicamentos. A gente já tem alguns que estão disponíveis pela tabela, mas a gente tem muitos ainda que a gente precisa de muita luta para conseguir incluir. O Fernando Maluf, nos últimos anos, conseguiu incluir na lista dos medicamentos disponíveis pelo SUS a quimioterapia oral, que foi um grande ganho para as mulheres vítimas de câncer de mama triplo negativo, que hoje podem tomar o remédio em casa, em vez de fazer quimioterapia no hospital, e a imunoterapia, que fortalece o nosso sistema imune para a gente poder lutar contra esse tumor. Então, são vários tipos de tratamento e bastante complexos, mas acho que é só para vocês entenderem que não é simples, né? Não é simples, não pode ser feito em qualquer lugar, né? E a gente precisa exigir para as nossas mulheres o melhor, e o melhor é o mais complexo, o melhor é o difícil, o melhor é o que a gente tem que alcançar pouco a pouco. Queria só apresentar a minha equipe aqui, é um time grande lá na BP, mas só para vocês entenderem que é um monte de gente que trabalha, estuda e só pensa em câncer de mama o dia inteiro para construir o melhor para as mulheres brasileiras. Obrigada, viu?